A orla marítima e a orla fluvial do Rio Sergipe são também de paisagens notáveis, certo? Significa que nada pode ser construído ali que impeça a paisagem da cidade, de quem está no rio, nem do rio de quem está na cidade. E o que aconteceu com aquela garagem, né, das lanchas da Marinha, não sei se vocês lembram, quando foi construída, ela foi fechada, né, foi vedada com uma alvenaria. Então teve que ser refeito o projeto e refeita a construção para deixar passar pelo menos uma visibilidade melhor, né? Bom, o plano também fala da necessidade de reservar áreas, espaços abertos para parques, praças, zoológicos, jardim botânico, hortos florestais e áreas para instalação de equipamentos de infraestrutura. Só que isso, na verdade, no plano atual, não tem uma proposta concreta. Excetuando os parques ecológicos, não tem nenhuma proposta, por exemplo, aqui será feita uma instalação de uma estação de tratamento de esgoto ou de água, ou uma central, central de transformação elétrica. Não tem, certo? Existe conceito, mas no plano não há uma proposta dessas áreas concreta. Essa daqui não é uma área de interesse especial, estritamente falando, mas ela também ganha destaque porque cria uma certa restrição na ocupação. Basicamente é o seguinte: nós temos que construir nossa história. Aracaju é uma cidade nova, tem 150 e poucos anos, mas se a gente não preservar essa história recente que nós temos, depois não teremos história para contar, né? Para viver, para lembrar. Então, qual é a ideia? Preservar os monumentos, os prédios, os lugares que têm algum tipo de interesse histórico, cultural ou mesmo afetivo, certo? É o que se chama patrimônio, né? Então, houve um trabalho em 2005, nesse aspecto, que trouxe um produto novo, que não tem no plano atual. É a divisão dessas áreas, que eu vou mostrar no mapa. Basicamente é na área central da cidade, certo? No Farol, na região do Farol, e na região do Palácio de Veraneio, ali na Atalaia, perto do Miguel, ou em torno do Miguel. Então, você tem áreas de proteção integral, que na verdade aqui tem um erro, porque devia estar pintado aqui de laranja, onde as restrições são maiores. Tem áreas de proteção do entorno, como essa área aqui, em torno do centro histórico. Áreas de proteção da paisagem, por exemplo, a área em torno do Farol, para proteger a paisagem do Farol. Áreas de proteção de paisagem de interesse afetivo, são pontos que não necessariamente têm uma paisagem bonita ou histórica, mas que são de interesse afetivo da comunidade, como é o caso aqui, por exemplo, do Centro de Criatividade. E temos os bens de interesse cultural. Tá? É uma lista, eu não vou abrir aqui, mas tem uma lista de, me parece que são 82 imóveis e pontos de interesse, como é o caso do Farol, que foram não tombados, mas seriam declarados de interesse cultural e ficam aptos para tombamento. Então, o plano traz um anexo que mostra todos os bens tombados pelo Estado, pela União não tem nenhum, os bens tombados pelo município, que pelo entendo são 2, e os bens declarados de interesse cultural, que não são tombados, mas que estão aptos para tombamento. Então, o plano traz restrições para ocupação, demolição, reforma nesses prédios, certo? Para começar, qualquer projeto nessas áreas tem que passar pelo Conselho Municipal de Cultura para sua aprovação. E, em alguns casos, é proibida mesmo a demolição ou mesmo a reforma de alguns prédios, que descaracterizem, né? Reformas que descaracterizem. Parâmetros urbanísticos. Bom, aqui entra a parte numérica mesmo. Quanto eu posso construir, como, até onde eu posso ocupar, altura do prédio, afastamento com os vizinhos, com a rua. Então, são essas questões. O mais importante, o mais polêmico, o que determina mesmo a quantidade de construção que será feita na cidade e, portanto, de pessoas que irão morar na cidade, numa determinada região, é esse daqui, é o coeficiente de aproveitamento, certo? É uma simples divisão entre a área construída, ou que se pretende construir, e a área do terreno, certo? Um pequeno exemplo, um terreninho de 8 por 20, 160 metros quadrados, tá? Muito pequeno. Aí, alguém quer construir 240 metros quadrados, 2 pavimentos, certo? É só dividir 240 por 160, 1,5. Esse é o coeficiente. Aí a pergunta é, pode?
Então, tem uma norma que limita esse coeficiente. Tá? O plano diretor e os códigos limitam esse coeficiente. Certo? Os limites previstos para o novo plano são esses. Esse coeficiente 2 é chamado coeficiente básico de aproveitamento. Quando ele atinge a cidade toda, ele recebe o nome de coeficiente único também. Certo? Então, para todas as zonas, exceto as áreas, seria 2. E as áreas de interesse social também, certo? Esse coeficiente básico. E temos um coeficiente máximo que é um pouco maior, 3. Depois eu falo um pouco sobre a área de expansão, que é diferente. Veja, o que significa? Lembram do exemplo anterior, né? Coeficiente 1.5, pode construir? Pode, sem problema. Desde que atenda aos demais parâmetros que vamos ver, né? Lógico. Aí ele quer construir mais. Ele quer construir mais 100 metros quadrados. Aí já passa de 2. Pode? Até pode, mas pagando. Qual é a ideia? O coeficiente básico é um limite, é um direito de construir. Se o coeficiente ficar em 2, significa que todo mundo adquire o direito de construir o dobro da área do terreno. Certo? Respeitados os outros parâmetros, sempre. Se ele quer construir um pouco mais, até 3, poderá. Desde que ele pague pela diferença. Esse pagamento que você faz pela diferença chama-se outorga onerosa. E é calculada com base no solo, no terreno virtual que se cria, né? É como se eu criasse um terreno para poder construir mais. Então, se calcula com base no valor venal desse terreno criado, desse solo criado, calcula-se uma alíquota de 20% e chega-se a outorga onerosa, certo? Então, é um valor que você paga para construir um pouco além do básico, mas nunca ultrapassando o máximo, certo? Na zona de expansão, naquela ZAR, zona de adensamento restrito, o coeficiente proposto é de 0,4. Tá? É bem menor. Significa que se eu tenho um terreno, por exemplo, de 200 metros quadrados, só vou poder construir 50. 40% desse, desculpe, 80. 40% dessa área. 80 metros quadrados é o que eu vou poder construir num terreno de 200. Certo? A ideia é adensar menos, né? Numa área que tem fragilidade ambiental e falta de infraestrutura. Nas áreas de interesse social, o valor também é baixo, é 1. Por quê? Faz sentido. A área de interesse social, ela foi declarada dessa forma porque tem habitação social. E se essa habitação começa a crescer muito, ela deixa de ser social. É óbvio que alguém está lucrando com isso, ela deixa de ser função social. Então, tem que se limitar mais. Tá? No caso, 1. Tem uma área de interesse urbanístico, que é a do bairro industrial, que está com um parâmetro ainda menor, 0,25. Ou seja, praticamente não dá para construir quase nada lá. Certo? A ideia é preservar a área. É basicamente isso. E tem uma área de interesse urbanístico, 4, em que se permite até 4 no máximo. Em relação ao plano atual, qual a situação? Veja, no plano atual, o coeficiente básico seria 3, é 3. Então, cairia para 2 pela proposta, se ficar como está. E o máximo, depende da zona, tá? Em alguns é 4, em outras chega até 6. Certo? Aqui, no máximo, chegaria a 3, na proposta nova. Na zona de expansão, cairia de 3 para 0,4. É uma mudança e tanto. Esse lá é uma mudança que vai ter muito impacto mesmo na ocupação dessa região. Outra mudança, a fórmula de cálculo. Eu mencionei há pouco que o coeficiente é calculado por uma simples divisão. Área construída dividido pela área do terreno. Só que até hoje, no plano atual, não é assim que se calcula. Nessa área construída é feito um desconto. São retiradas as áreas de sacadas, varandas, jardineiras, garagens e estacionamento coberto. E só com a área que sobra é que se calcula o coeficiente hoje. Certo? Então, só por aí já tem um ganho, porque essa área é construída de fato e deve contar. Tá? Então, essa é uma mudança que traz o plano, além da redução do coeficiente propriamente, né? Que vai de 3 para 2. Aqui eu fiz um pequeno exemplo com um terreno de 600 metros quadrados e com várias possibilidades de construção. 1.000 metros, 1.300, 1.850. Só para provar o seguinte, ó. No plano atual, as 3 opções são válidas sem pagamento de outorga onerosa. Pode ser construído. Naquele terreno pode ser construído 1.000, 1.300 ou 1.850. Está aqui em verde. Na nova proposta, você construiria
o de 1.000 metros sem problema nenhum, o de 1.300 pagando outorga onerosa, porque ultrapassou o básico, e esse daqui não passaria, porque ultrapassa o máximo, certo? Então, para mostrar que há uma diferença na quantidade de construção que vai ter na cidade, certo? Se vingarem esses coeficientes propostos aqui. Gabarito. Gabarito é a altura que se fixa para a altura máxima dos prédios, certo? No plano atual, não existe um gabarito específico, no atual, mas existe legislação no município que fixa esse gabarito. Tem uma lei de 79 que fixava em 12 pavimentos, e no final dos 90 começou a flexibilizar, e hoje temos até 18 pavimentos, certo? O gabarito que se permite hoje. Teve uma janela ali entre 2000 e 2002, em que vigoraram os códigos de 2000, em que o gabarito ficou liberado, certo? Por isso que temos prédios aqui de 22, 21, 23 pavimentos. Foram aprovados nessa época. A proposta do novo plano não fixa gabarito, certo? O código, inclusive o código de parcelamento, ele fala que a altura do prédio será aquela que o lote permitir, desde que atendidas as demais exigências, né? Coeficiente, taxa, recursos, que vamos ver daqui a pouco. Então, não há um limite explícito para a altura dos pavimentos, no plano diretor, certo? Houve uma proposta de 2005 de gabarito na praia, 16 pavimentos, se eu não me engano, mas essa foi derrubada no Condurbe, mudou no Condurbe. Então, não há gabarito, não há limite de altura, certo? Depois eu esclareço um pouco mais sobre isso. Agora, coeficiente e gabarito não são a mesma coisa, certo? Não tem nada a ver. Na verdade, eu tenho aqui 3 prédios com altura de pavimentos diferente, lógico, né? 1, 3, 5 pavimentos, mas o coeficiente é o mesmo, porque a área construída é a mesma. Eu posso construir um prédio baixo, muito grande, ou um prédio alto, mais fino, e chegar no mesmo coeficiente, certo? Então, não é a mesma coisa. Tá? Tem gente que acha que limitando ou liberando o gabarito, está se liberando o coeficiente. Não. Não tem nada a ver uma coisa com outra, certo? Se alguém quer construir uma torre de 30, 40 pavimentos, pela proposta poderia, mas ele vai ter que respeitar o coeficiente. Então, vai ter que comprar um terreno muito grande para poder levantar esse prédio, certo? Porque tem que respeitar os demais parâmetros, inclusive o coeficiente que acabamos de ver. Aqui um exemplo ilustrativo. À direita eu tenho um conjunto de prédios pequenos, baixos, muito próximos. Aqui prédios altos, bem mais altos, porém mais afastados. Provavelmente o coeficiente é o mesmo, certo? Porque aqui eu tenho mais terreno, aqui menos terreno para cada prédio. Então, é uma escolha que a gente tem que fazer. O que é melhor para a gente? Viver assim ou assim? Tá? Ou qual outra alternativa nós temos? Depois eu falo um pouco mais. Aqui algumas propostas. Imaginem um terreno de um meio quarteirão, 50%. Então, tem todas essas possibilidades de ocupação, com coeficiente 2. E muitas outras, né? Na verdade, o número de possibilidades é infinito. Certo? E com coeficiente 3, torres um pouco maiores, né? Taxa de ocupação. Aqui um outro conceito que às vezes se confunde. Tá? É um conceito muito confundido, inclusive por profissionais ou até alunos de arquitetura. Eu tenho visto isso. Repare, a taxa de ocupação é o seguinte: quanto do meu terreno eu estou ocupando? Que percentual? Não interessa se é 1, 2, 5 ou 8 pavimentos, não. Isso é coeficiente. Aqui o que interessa é qual área do meu terreno, que percentual da área do meu terreno eu estou ocupando, cobrindo. Seja no primeiro andar ou nos próximos, certo? Então, essa área churada aqui, ou aqui, que aqui coincide com a lâmina do prédio, né? Aqui seria a maior largura do prédio, projetada no terreno. Divide-se pela área do terreno, pronto, tem a taxa de ocupação. A ideia é a seguinte: você não pode ocupar o terreno todo. Além dos recursos mínimos que vamos ver, tem a taxa de ocupação. Tá? É necessário deixar parte do terreno sem ocupar. Certo? Quanto? Bom, isso tem uma mudança também. Até hoje, o que vale 90%, ou seja, 10% não pode ser ocupado. Isso vai aumentar para 15%, se vingar essa proposta como está, certo? Iria para 15%. Na zona de adensamento restrito, lá na zona de expansão, vai para 40% de ocupação, ou seja,
60% do terreno não pode ser ocupado. Certo? Aqui alguns exemplos para que tenha uma ideia do que significa 40%, ou 60%, ou 85%, né, de um terreno ocupado. Tem ainda a taxa de permeabilidade. Daquela área que não pode ser ocupada, 15% ou 60% na zona de expansão, parte dela não pode ser nem pavimentada. Ela tem que permitir a infiltração da água de chuva. A água de chuva tem que infiltrar no solo através de grama, terra, brita, areia, ou, na proposta, se incluiu também pavimentos permeáveis, como é o caso aqui à direita. Então, por que isso? Porque a ideia é que os próprios terrenos sofram menos com alagamentos, porque a água vai infiltrar, e geram uma demanda menor sobre a rede de drenagem pluvial da cidade, porque a água vai ficar nos próprios terrenos, parte dela apenas vai para fora, certo? Agora, aqui é uma questão cultural. Não adianta a lei exigir, cumprir na aprovação e depois pavimentar tudo, né? Infelizmente, muita gente faz isso. Se acaba com canteiros, jardins, e aí a água vai para onde? Vai para a rua, os canais, as galerias, certo? Então, a ideia seria cumprir não só na aprovação do projeto, mas permanentemente essa questão da permeabilidade. Tá aqui um pequeno exemplo, né? Há uma questão importante. Ó. Na ZAP 1, que é a área mais central ali da cidade, mais para os mercados, ela é isenta. Se não existe necessidade de deixar nenhuma área permeável. Claro, chama atenção. Por que isso? Eu lembro, eu não participei diretamente, mas eu lembro que na época se discutia a questão dos estacionamentos verticais, prédios de estacionamentos. Então o argumento era esse, né? Como é que eu faço um estacionamento vertical se eu tenho que deixar canteiros, áreas permeáveis? Aí inviabiliza o projeto. Bom, foi mais ou menos esse o argumento. O fato que ficou isento, ou seja, lá naquela área não é necessário deixar 1 metro quadrado sequer de permeável, vamos dizer assim. Certo? Nas outras aumentou de 5 para 10 e na zona de expansão de 5 para 30% do terreno. Recuos. Recuo é o afastamento, a separação que o prédio tem em relação aos vizinhos e à rua, né? As testadas. Tem um chamado recuo frontal, lateral e de fundo. Lembrando que uma casa de esquina tem 2 recuos frontais, né? Então aí foram elaboradas umas normas específicas para isso. Bom, não vou entrar em detalhe da tabela, o que interessa aqui é o conceito, certo? O conceito é o seguinte: quanto mais o prédio crescer em altura, mais ele tem que se afastar dos limites do terreno, certo? É o que se chama recuo progressivo. Tem uma fórmula, tá, que está descrita ali, mas eu vou tentar mostrar com um exemplo. Aqui temos 4 pavimentos, então, nos lados e no fundo, pode encostar. Na frente ele tem que deixar ou 3 metros ou 5 metros, depende do tipo de via em que o prédio está. Aí eu vou para 8 pavimentos, aqui, certo? Já tem que recuar mais, tem que recuar 5,80 aqui, 2,80 lá, e 2 metros a partir do terceiro, certo? Aumento para 18 pavimentos, aí ele tem que recuar 7,80 e do outro lado 4,80, na lateral e nos fundos. Então, quanto mais alto ele quiser construir, mais fino tem que ser o prédio, ou maior vai ter que ser o terreno que ele compre, ou que ele use. Tá? Recife é um claro exemplo, né? Nós temos lá espigões muito altos e muito finos. Tá? Deve ser uma norma rígida em relação aos recuos progressivos. Então, é uma forma de garantir uma separação razoável entre prédios para que o vento e o ar circulem. Tá? A questão é essa, então. Se a gente soma as questões de gabarito, coeficiente, taxa de ocupação e recuos, a gente se pergunta o seguinte: o que é pior? Prédios mais altos ou mais próximos? Aqui eu trouxe exemplo do Rio de Janeiro, Copacabana. Tá? Não é, nenhum dos dois é na praia, certo? São ruas, avenidas atrás da praia, da principal, né? Então, aqui Nossa Senhora de Copacabana, prédios literalmente colados um no outro, e não são muito altos, são 10, 12 pavimentos. E aqui prédios na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, muito mais altos, porém mais afastados, né? Certo? Talvez o coeficiente seja até próximo, mas a situação é bem diferente, né? A situação de conforto, de qualidade. Temos o problema da praia, que foi colocado nas audiências,
Tá? Nas audiências temáticas, alguém trouxe à tona esse aspecto, né? E como é que fica o sombreamento que os prédios podem provocar na praia? No caso de Recife é simbólico, né? Aqui, ó. Nós temos sombra em toda a praia de Boa Viagem, e quem vai para a praia quer sol, né? Não quer sombra. Entendeu? Então é um problema. Fora a faixa que estão perdendo, né? Aí alguém pode pensar assim, não, isso ocorre porque eles não têm praia. A faixa é muito estreita. E de fato é. Em Boa Viagem eles daqui a pouco vão ficar sem praia mesmo. Aracaju não, Aracaju tem uma larga faixa de areia, né? Então não temos esse problema. Acontece que Aracaju nem sempre foi assim. Certo? Isso aqui é recente, década de 60, e vocês podem ver o mar praticamente encostado aqui, né? Eu não estava aqui, eu cheguei há 15 anos aqui em Aracaju, mas quem morava aqui disse que a água de fato batia no muro em frente ao tropeiro, enfim, aquela região, né? Então, tem que se pensar nisso na hora de analisar a questão da altura dos prédios. E tem um problema também na Rua da Frente, que é muito claro, certo? Na Avenida Beira-Mar. Tem muitos prédios também, e muito próximos um do outro, certo? Esse problema que já ocorre na 13 de julho, no Grajeru, no Jardim, desculpe, nos Jardins, já também está começando a acontecer aqui na Farolândia, tá? Qual o problema? Conforto térmico, certo? Houve um trabalho feito em 2007 por uma formanda de arquitetura, que eu vou mostrar rapidamente o estudo. Ela analisou, ela mediu, durante vários dias, nos mesmos horários, em condições similares de clima, né? Ela mediu temperatura, umidade e vento em vários pontos daquela região chamada Loteamento Garcia, certo? Nos Jardins. Então, foi nessa região que ela trabalhou. Aqui o resultado. Esse é o mapa de vento. As áreas mais escuras é onde tem mais velocidade de vento, tá? Em metros por segundo. E as mais claras, onde o vento praticamente zero, não tem vento aqui atrás. Se tivesse tempo, isso aqui pode ser analisado com mais calma, mas basicamente formam-se túneis de vento nas ruas, ou quando a separação dos prédios é boa, é grande. E nos prédios muito próximos um do outro, o vento simplesmente não passa. Tá? O resultado mais sentido disso aí é a temperatura, né? O calor. Tá? Nós temos aqui na frente 26 graus, uma média das medições que ela fez, e lá atrás formam-se bolsões, né, ilhas de calor com 32 graus, ou seja, 6 graus de diferença, obviamente provocada pelos obstáculos, né, que os prédios são em relação ao vento. Tá? Então isso deve ser considerado também. A questão é pensar não apenas na altura, mas também na largura dos prédios e na separação entre eles. Bom, o plano também traz instrumentos urbanísticos. Basicamente, a função desses instrumentos é permitir que o poder público faça cumprir a função social da propriedade, certo? Eu já mencionei no início, são essas as ferramentas, os instrumentos. A ideia é que terrenos, por exemplo, como esse aqui, ó, tá, numa das audiências foi colocado, eu não sabia, eu pensei que fosse um terreno particular, mas não é, ele é do Exército. Certo? Fica ali no Índio Palentim. Bom, mas seja particular ou público, o que está errado é que um terreno desse tamanho fique aí sem utilização, numa área com infraestrutura, quando há grandes necessidades de equipamentos urbanos e de moradia. Então, essa é a função social não cumprida. E o plano traz instrumentos para que o gestor consiga que essa função social seja atendida. Como funciona? Eu vou rapidamente passar com um exemplo aqui, certo? Para falar de todos eles numa fala só. Repare. Se aplica a grandes relevas não parceladas ou a terrenos já parcelados, porém não edificados, ou então subutilizados, uma pequena construção, alguma coisa do tipo, ou mesmo a prédios já construídos, abandonados, certo? Nós temos alguns no centro. Então, para os três casos, se aplica a mesma coisa. Qual é a ideia? Primeiro, o município notifica, certo? O problema é prazo. Tá? No plano diretor não estabelece prazo. Eu fui ler o Estatuto da Cidade, lá entendi por que não. Porque o Estatuto diz que tem que ter lei específica para estabelecer não só o prazo,
mas pelo fato de ser um aspecto que mexe com tributação, certo? Então tem que ter uma lei específica para isso. Mas o plano tem que estabelecer os conceitos e quando considerar um terreno subutilizado. Isso o plano traz. Então,